Este é o módulo de estudo número 30, com o seguinte título: Deus cumpriu suas promessas dando Jesus o libertador. Desde a antiguidade, desde o início desse estudo, lá nos primeiros módulos, desde o começo da Bíblia, nós vimos que o Senhor, que Deus, havia prometido um libertador, um salvador, desde o jardim do Éden. Bom, pois ele está cumprindo agora a sua promessa. Esse salvador, esse libertador, que foi prometido por toda a Escritura, com riqueza de detalhes sobre o que iria acontecer com ele no seu nascimento, na sua vida e na sua morte. Tal como tudo foi profetizado, aconteceu com riqueza de detalhes na vida de Jesus Cristo. Vamos recapitular o porquê que o Senhor, porquê que Deus prometeu vir o Salvador, o Libertador. O homem pecou, então ficou destituído da glória de Deus. Ele perdeu a amizade com Deus. O como resolver este problema? Não há como o sangue de animais e animais degolados resolver este problema. Porque, na verdade, isso é só uma figuração, uma coisa por um pouco de tempo, vamos dizer assim, embora durou muitos séculos, mas um pouco de tempo, um determinado tempo, até que o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro ungido, o verdadeiro Messias viesse para fazer o sacrifício pelas nossas vidas, para que pudesse ser aberto o caminho para Deus. Lembre-se do sonho de Jacó, né? Que viu uma escada que estava entre a terra e o céu e tinha acesso livre, pois é este acesso que nós estávamos precisando que fosse feito. Esse acesso de novo onde o homem pudesse se achegar diante do Pai. Pois é em Cristo, é no libertador, é no Salvador que nós temos isto. Nós vamos ver agora com alguns versículos como se deu o nascimento de Jesus Cristo. Veja, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Vou explicar o que está querendo dizer aqui. Bom, aqui Maria já recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo já comunicou a Maria, né? Eu não trouxe os versículos aqui, é interessante você ler a Bíblia, viu? Para você ver tudo isso que está sendo ensinado aqui, com muito mais riquezas de detalhes. Bom, então Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. O anjo Gabriel já anunciou de que ela ficaria grávida, que receberia no seu ventre o Salvador do mundo e que isso iria acontecer, porque ela era virgem, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Bom, mas a questão é a seguinte, não é tão fácil assim pensar que para José, que estava noivo dela, de que acreditar tão fácil. Por isso que está escrito que ele intentou deixá-la secretamente, porque naquela época, né, se ela estava prometida a José em casamento e agora ela se encontrar grávida, sendo que não foi de José, que ele não teve relação com Maria, então ela correria o risco de ser apedrejada. Por isso que José, amando Maria, intentou deixá-la secretamente, sem dizer nada, ficando quieto sobre o assunto. Isso quer dizer que José, na verdade, não estava acreditando de que Maria estava grávida do Espírito Santo. Vamos ver o que vai acontecer. Em Mateus, capítulo 1, versículo 20 e 21, traz assim. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, próprio Deus, em sonho,
deu a revelação para José. E mostrou para José que não, Maria não estava mentindo. Maria estava falando a verdade. Ela não tinha traído a José. Ela não tinha se deitado com ninguém. Realmente, o que ela esperava, a criança que ela esperava, era fruto do Espírito Santo de Deus. E até deixou claro para ele qual era o nome que era para ser dado para a criança. Explicando quem seria essa criança para a glória de Deus e para a salvação e redenção nossa. Glórias a Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, traz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Veja, Deus já tinha profetizado isso pela boca do profeta e já tinha avisado que uma criança nasceria de uma virgem e que o nome dele seria Emanuel, ou seja, que ele seria o Deus conosco, o Deus que ia nascer no meio de nós, habitando conosco. O próprio Deus que deixou a sua glória e veio, nasceu em carne, em osso e carne, para poder habitar no meio de nós. Sim, passou por tudo aquilo que nós mesmos passamos. Com um detalhe, nós pecamos, mas ele nunca, jamais pecou. Agora, eu vou trazer o versículo ao qual foi profetizado isto. Aonde? Lá em Isaías, Antigo Testamento agora. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Oh, glória! O Senhor já há muito tempo havia profetizado que isso iria acontecer, tal como agora está acontecendo. Em Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25, traz assim: E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Por que eu deixo aqui muito claro, não a conheceu enquanto? Primeiro vamos entender o que quer dizer se conheceu. É ter relações sexuais. Enquanto Jesus não nasceu. Então quer dizer que, logicamente, com o direito que ele tinha, depois do nascimento de Jesus, ele teve relações sexuais com Maria. E com isso, como naquela época não tinha anticoncepcional, não tinha nenhum tipo de contraconceptivo, anticonceptivo, não tinha nada. Então, quer dizer que Maria engravidava e deu irmãos a Jesus. E para ficar claro que conheceu quer dizer ter relações sexuais, que aqui não tinha o mais perto para poder o tradutor da Bíblia colocar para o nosso vocabulário para que nós pudéssemos entender, né? Então foi colocada esta palavra. Olha só para você ver o que estava escrito, nós já lemos lá atrás, em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Então, isso prova que conheceu, aqui está querendo dizer relações sexuais. Então, obviamente, Maria, sim, até ela concebeu Jesus na sua virgindade. Mas, após ter ganhado esta criança, após o nascimento de Jesus, como é normal, José teve relações sexuais com Maria normalmente e, logicamente, ela engravidou e deu irmãos e irmãs para Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2, traz assim: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Três reis vieram para adorar. Ouviram a mensagem, foram despertados para que o Salvador estava nascendo. Aquele que foi prometido
tribo de Israel, pelos judeus, que foi anunciado nos séculos ao qual a Bíblia foi escrita, né? Todos os séculos, mais de 1.500 anos, a Bíblia sendo escrita, profetizando sobre o nascimento deste libertador, desse Salvador. E esses 3 reis magos vieram com presentes, né? A homenagear a esta criança que tinha acabado de nascer, já com um propósito em sua vida. Mas eles vão perguntar isto lá para o rei Herodes. O rei Herodes vai mandar os seus sábios buscarem nas escrituras, aonde que está dizendo nas escrituras que nasceria a criança. E ele ficou sabendo pelas escrituras, os líderes ou os sábios daquela época, os letrados da época, vão ler nas escrituras e vão falar em Belém de Judá, em Belém na Judeia. É lá que vai nascer a criança. Pois bem, mas veja quais são as reais intenções de Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 3 e 6. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles, em Belém da Judeia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aonde que está escrito isso? Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Vamos ver agora o do Antigo Testamento. Mas tu, Belém Eufrata, que quer dizer Judá, que quer dizer Judeia, o local não muda, muda o nome. Mas tu, Belém Eufrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Porque Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer. O Deus Filho já sabia, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, desde quando a criação do mundo, eles já sabiam o que iria acontecer. Vejam agora a intenção de Herodes, do rei Herodes, pois afinal ele ficou muito abatido. Por quê? Herodes já tinha matado tantas pessoas, já justamente para não perder o seu trono. Todos aqueles que podiam tirar o seu trono, ele simplesmente mandava matar. E agora ele ficou sabendo que ele, sendo rei de lá, ele ficou sabendo que tem um rei agora que nasceu. E ele ficou com medo, né? Isso é uma briga de poder mesmo, né? Ou seja, também é o inimigo também tentando ver se conseguia, vai tentar ver se consegue agora dar fim a esta criança, que é muito importante, mas ele não vai conseguir isto. Veja que está escrito em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Veja, eles encontraram a criança. E Herodes tinha deixado claro para eles: ó, na hora que vocês souberem onde a criança está, venham trazer aqui para mim informação, porque eu também quero ir lá adorar. Por isso que eu fiz assim. Só que não quer adorar, não. Olha só qual que era a intenção de Herodes. Mateus capítulo 2, versículo 12. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Por quê que eles foram avisados? Eles foram avisados que Herodes, na verdade, não queria adorar a criança, queria matar a criança. Então, esses magos
foram por outro caminho e não passaram para avisar Herodes de onde estava a criança. Em Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Olha o que relata, porque Herodes ficou muito bravo depois, viu que foi enganado, que não avisaram ele. Então ele mandou, na verdade, matar todas as crianças, todos os meninos abaixo de 3 anos de idade, porque ele tinha esperança que fazendo assim ele ia conseguir matar o menino Jesus. Mas olha só, Mateus 2, 13 ao 15. E, havendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Exatamente. Então a criança ficou em segurança. Herodes não conseguiu matar a criança. Infelizmente, muitas mães choraram seus filhos mortos. Mas o menino Jesus foi salvo, estava protegido, porque foi chamado, ele foi passar um tempo no Egito, exatamente, para ficar em proteção, porque Herodes não iria procurar ele no Egito, não é mesmo? Estava bem escondido a criança. Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Cumpriu-se então o que foi dito pela boca do profeta Jeremias: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque eles já não existem. Veja, muitas mães choraram seus filhos mortos, infelizmente, mas glórias a Deus que o Senhor cuida, não é mesmo? O menino Jesus estava salvo. Bom, mas o tempo passou. Herodes morreu. Vamos ver agora o que vai acontecer? Mateus capítulo 2, a partir do versículo 19. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado em sonho por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Jesus nasceu em Belém, no entanto será conhecido como Galileu, né? E vai ser conhecido como aquele que era Nazareno, ou seja, porque ele na verdade vai ser criado em Nazaré e será criado na Galileia. Então ele será conhecido como Jesus de Nazaré, o Galileu. Mas ele, na verdade, ele nasceu em Belém, mas para fugir de Herodes e para fugir de Arquelau, depois filho de Herodes, porque José não sentiu muita vontade em voltar para Jerusalém, então ele foi habitar na Galileia, mais precisamente em Nazaré. Em Lucas, capítulo 2, versículo 40, e depois os 52, traz assim: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus tinha muita sabedoria, pleno conhecimento. Ele era 100% Deus e 100% homem, né? É o Deus que se encarnou na terra. Então ele era 100% homem, 100% humano, mas também 100% Deus. Glórias a Deus. E para trazer um pouco da profecia do Antigo Testamento, da onde dizia desse
pleno conhecimento desse cheio do Espírito Santo, né? Que Jesus seria, logicamente, né? Todo cheio do Espírito de Deus, porque ele é o próprio Deus, 100% Deus, nós encontramos lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Então, brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Jesus era perfeito. Jesus sempre foi perfeito. Glórias a Deus. O Salvador, o Libertador, né? Que nós estamos vendo aqui a história, ao qual ele já estava na terra já para cumprir uma missão, que é morrer por nós, nos proporcionar a salvação e a libertação, nos proporcionar o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Esta é a aula de hoje. Espero que você tenha se aproveitado de todos esses módulos até aqui, porque agora nós vamos ver a vida de Jesus Cristo até chegar à sua morte e à sua ressurreição, para podermos entender, né, com os ensinamentos, alguns ensinamentos, que não vou trazer todos aqui, os ensinamentos de Jesus, o que ele quis nos ensinar. Glórias a Deus. Fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, aguardo você ao próximo módulo. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.